Paz do Senhor para os irmãos, amigos, ouvintes e curiosos. Irmão, qual a melhor maneira de derrubar uma estrutura? É sempre pela base, por baixo. Não adianta você atacar por cima, sempre vai sobrar metade para baixo. É embaixo, é se infiltrando. Como é que às vezes você vê uma estrutura de uma parede que ela está ali, né, apodrecendo? Por quê? Porque há infiltração, né? Muitas vezes mofo existe na escada por infiltração de água. Então o inimigo é assim que ele faz. Desde a época lá de você ler o livro de Jó, Deus viu lá o povo lá, né, dele, e no meio estava Satanás. E ele pergunta para Satanás: o que está fazendo aqui? Aí Deus fala para ele: já viu meu servo Jó? Ele dá Jó como exemplo e Satanás fala: claro, o cara é rico, milionário, tem tudo, tira os bens dele para você ver se ele não vai blasfemar. Deus manda, todo mundo já conhece a história, Deus manda ele tirar, deixa ele tira as coisas dele sem tocar nele. Aí tira tudo, né? Tira tudo que ele tem, os bens e tal. E mesmo assim Jó continuou firme. Aí o diabo fala para Deus: tira a saúde dele, toca na vida dele, toca na saúde. Deus falou: pode tocar, mas não pode matá-lo. Pode tocar. E ele toca na vida de Jó. Mas eu estava falando do infiltrado. Você vê que o diabo está sempre infiltrado. A Bíblia diz que haverão lobos devoradores no meio das ovelhas e joio no meio do trigo. Haverão, quer dizer, vai haver sempre. Não é uma coisa de ontem, de hoje só. Sempre será assim. E uma época atrás, eu dei um depoimento, até no jornal, lá em Portugal, e também já tinha dado no Brasil, um jornal gospel, falando que o diabo também abre igrejas. Irmão, como assim, irmão? Eu sempre falei isso e volto a afirmar agora. O diabo também abre igreja. A melhor maneira dele se infiltrar é ele se fazendo como? Se parecendo como nós, como um crente. Lembra-se lá quando Jesus foi, né, tentado no deserto? A Bíblia diz que o diabo apareceu como, não era? Ele apareceu como um anjo de luz. Ele não era um anjo de luz, ele apareceu como? Então, cadê? Ele engana. Ele estava ali para enganar, estava, entendeu, se passando por uma coisa que ele não é. Então é assim hoje em dia. Hoje em dia, irmãos, tem muitas igrejas satânicas que falam em nome de Jesus, entendeu? O pastor, o líder, ele é satânico, às vezes ele é maçom. Entendeu? Tem muita cheia de pastor infiltrado, maçons infiltrados no meio evangélico. Eu conheci um pastor que falou de uma grande denominação, que eu não vou citar o nome aqui, e que dentro dessa grande denominação, os maçons infiltraram essa pessoa lá para desestruturar essa grande associação evangélica. E Deus acabou revelando para ele. Então, tipo assim, isso está cheio. Você tem que saber a igreja que você frequenta, saber quem é o seu pastor. Porque a gente sabe que o inimigo, qual a melhor maneira do inimigo afastar o povo de Deus para a igreja? É abrindo igrejas parecidas, as igrejas chamadas Denorex. Entendeu? São as igrejas que enganam. Você pensa que é de Deus, elas estão aí para escandalizar mesmo. Às vezes você vê essas danças aí, pessoal falando palavrão no púlpito, solta palavrão. Entendeu? Você quer o quê? Se o líder deixa uma pessoa dessa se pronunciar dessa forma, não faz nada, é que ele é conivente. Então hoje em dia está cheio de igreja Denorex, você acha que é de Deus, mas não é. Por isso que eu digo, tem que orar a Deus, pedir discernimento a Deus para te levar. Eu vou contar uma experiência comigo. Eu estava numa igreja, isso já contei em outros vídeos, estou só repetindo só para você refrescar a tua memória. Eu estava numa igreja,
lá em São Paulo, e o meu pastor, eu sonhei com o meu pastor, aquele pastor que estava lá, que estava pregando em outra igreja, numa outra igreja. E eu fiquei preocupado. O sonho foi muito revelador. Eu acordei de madrugada, orei e tal. Eu era novo convertido. Eu fui até a igreja, num culto, e falei com o pastor: pastor, sonhei que você estava pregando em outra igreja. Aí depois ele falou assim: depois a gente conversa, depois eu falo com você. Fiquei sabendo por outros obreiros que ele ia ser transferido para Araraquara. Aí depois ele me confirmou isso. Então, quer dizer, Deus me revelou que ele não ia, ele estava pregando que ele ia, de uma forma ou outra, Deus me revelou que ele ia ser transferido dali. Fiquei na igreja, ele foi transferido, fiquei na igreja, uma catástrofe, porque não tinha pastor, qualquer um falava lá no púlpito e aquilo me desanimava, porque o pastor era uma bênção pregando, um homem de Deus, e eu fiquei muito chateado. Mas continuei minha vida. Eu montei um ministério chamado Atores de Cristo e segui com o ministério. Um dia logo depois, coisa de 2 semanas depois, um jovem do grupo me chamou para ir numa igreja ali perto, do outro lado, né, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e que tinha um pastor lá que o grupo Kadosh ia tocar lá, às segundas-feiras. E eu fui lá assistir esse grupo Kadosh. Eu estava com sede de Deus, então tudo que vinha de Deus eu participava. Ah, tem vigília em tal lugar, eu ia. Círculo de oração, eu ia. Aquela coisa de sede de Deus, vontade de conhecer mais a Deus. E nisso, quando eu cheguei lá na segunda-feira, eu vi lá o grupo cantando e tal. Aí o pastor da igreja deu uma palavra. Irmãos, eu vou dizer para você que virou coisa corriqueira lá na igreja. Quando o pastor pegou no microfone, que ele disse: a paz do Senhor, eu tremi de cima a baixo, pela unção daquele homem. Esse homem tem algo diferente. E olha, senti na hora a presença de Deus. E ele começou a dar uma palavra ali, explicar, para o jovem, Eu fiquei maravilhado. Eu falei: eu preciso vir aqui ouvir esse homem pregar. Aí marquei com esse irmão, jovem que me levou. Fomos lá, acho que foi numa quarta ou sexta-feira. Foi quarta ou sexta-feira, porque tinha culto quarta, sexta, sábado quando tinha Santa Ceia, uma vez por mês, e no domingo também tinha culto. Tinha culto 3 vezes, 4 vezes quando tinha Santa Ceia. E eu fui lá, não sei se foi na quarta ou na sexta, eu não lembro. Sei que ele pregou. Irmãos, meu coração se encheu. E ali eu vi o trabalhar de Deus, eu vi que Deus estava me direcionando para ali. Porque eu amei aquela igreja, ficou sendo minha igreja. Entendeu? E um dia foi engraçado que eu nunca tinha pedido transferência de lá para essa igreja. E a igreja de lá, automaticamente me desligou de lá de membro. E eu estava nessa igreja um dia preocupado, falei: pô, Senhor, estou participando do evangelismo, estou participando, tudo que tinha na igreja eu estava participando. E eu falei: eu não sou membro ainda, e eles não sabem. E eu fiquei com aquela preocupação. Aí um dia eu estava lá, e Deus viu meu clamor, e o pastor chegou para mim, um outro pastor de lá, e falou assim, me levou até a secretaria: vem cá na secretaria, eu sei que você, aí falou para você, nós sabemos que você não tem ainda carteirinha de membro, tal. Eu falei: sim, porque eu não fui apresentado na igreja, não precisa, você já está com a gente te conhece e tal, a gente vai fazer a tua carteirinha de membro. Aí fez minha carteirinha de membro, eu me lembrei. Então para mim foi, uma coisa que estava me angustiando, porque eu falei assim: Jesus, eu estou aqui, mas não sou daqui, eu não estou membrado na igreja. Eu queria fazer parte mesmo da membresia. E não, aí Deus ouviu meu clamor e aconteceu isso. O irmão me levou lá, a irmã foi, que era de lá da secretaria, muito amável, falou: não, a gente te conhece, a gente já conversou com o pastor, tal, a gente quer te colocar como membro. Aí fizeram a minha carteira lá, mandaram lá para o Belém, Belenzinho, São Paulo, e depois voltou a minha carteira e eu tenho ela até hoje. Então, irmãos, eu estou dizendo, tem muita igreja que Deus viu minha angústia, eu precisava de uma igreja, eu estava com sede de Deus. Deus não deixa você se perder. Ele me direcionou para essa igreja. Ele possa te direcionar para uma igreja verdadeira. Não, cuidado, eu sempre falei,
Existe igreja verdadeira? Existe muitas, mas existe também muitas, talvez mais ainda, de igrejas do diabo, do capeta, porque ele quer mesmo confundir, enganar os seus servos, servos do Senhor, né? Ele quer enganar o servo de Deus para que não trilhe o caminho do Senhor, que se perca, tá? Que Deus possa te libertar. Abra o teu coração, porque Deus vai ver o teu coração, vai ver a sede que você tem dele e ele vai te direcionar. Deus não deixa ninguém se perder. Amém? Deus possa te abençoar nesta noite, em nome de Jesus. Tchau.